Texto da Palavra de Deus em Mateus, capítulo de número 25. Nós vamos estudar um pouquinho aqui sobre a parábola dos talentos. Versículo de número 14, irmãos. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e ajunta onde não espalhastes. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Eis tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: Mau e negligente servo. Sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém. Irmãos, o Senhor Jesus, ele era um homem altamente instruído sobre o assunto dinheiro. Se você ler, e é um desafio que eu faço a todos os irmãos e irmãs, se você ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, e você procurar saber qual homem falou mais de dinheiro na Bíblia, você não vai encontrar outra pessoa senão Jesus. Jesus é insuperável nesse assunto, mas é insuperável. Nem mesmo Abraão, com toda a riqueza que ele tinha, jamais tocou no assunto dinheiro. Nem mesmo Salomão, trilhardário, meus irmãos, no seu tempo, tocou no assunto do dinheiro mais do que Jesus. Nem mesmo o apóstolo Paulo, que era responsável por sustentar mais de 50 igrejas que ele plantou, falou em dinheiro mais do que Jesus. Jesus é insuperável nessa matéria. Logo no primeiro sermão de Jesus, ele já vai tocar no assunto dinheiro. Ele fala o seguinte: olha, se você for ao altar oferecer um sacrifício, e lá você se lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta no altar, vai e reconcilia-te depressa com ele, antes que ele se transforme no seu adversário e te entregue ao magistrado, entre no processo contra você, te coloque na cadeia, e de lá você não sairá enquanto você não pagar o último centavo. Enquanto ele não tirar o último centavo que você tem. Primeiro sermão de Jesus já é um sermão que ele já fala da menor porção de dinheiro que existia, que é o ceitil. O Senhor Jesus, ele tinha muita habilidade em falar desse assunto, porque quando ele estava chegando no templo, havia um lugar de comércio perto do templo, e perto do templo tinha a mesa dos cambiadores. E eles ficavam anunciando: você está indo sacrificar no templo, eu estou vendendo aqui 2 pardais por 1 ceitil. Jesus, ele frequentou o templo por 30 anos, e ele ouvia de longe: 2 pardais por 1 ceitil, 2 pardais por 1 ceitil. O ceitil, ou um asse, né, é a menor porção também da moeda. O Senhor Jesus tinha muito conhecimento de dinheiro, mas é muito conhecimento, meus irmãos. Ele estava parado assim perto do gasofilácio, que era uma caixa de oferta assim estrondosa, grande,
não era uma caixinha de oferta, uma caixa de oferta onde os sacerdotes e as pessoas e os ricos e os pobres vinham jogar as suas riquezas ali. E um dia o Senhor Jesus, observando, viu que a mulher vinha e ela depositou lá uma moedinha. E Jesus estava de olho na caixa de ofertas e falou: olha, essa mulher da sua pobreza deu tudo que tinha, deu mais do que todo mundo. O Senhor Jesus tinha muito conhecimento de dinheiro, porque um dia foram cobrar dele uma mensalidade. Perguntaram para Pedro: escuta, teu mestre ele não paga o imposto do templo? A didracma. Didracma era uma moeda que equivalia a 2 dracmas. Vocês lembram que quando Jesus ele foi contar as parábolas dele, ele fala: o reino dos céus é semelhante a uma mulher que perdeu uma das suas 10 dracmas, que era uma moedinha insignificante. O imposto do templo eram 2 dracmas, era uma didracma. Aí Jesus falou: olha, eu poderia passar ileso e não pagar nenhuma taxa para o templo, porque eu sou o filho, e o filho não paga imposto para o pai. Para que ninguém se escandalize, chamou Pedro, o pescador, disse a ele: vai ao mar, lança teu anzol, pega um peixe, abre a barriga dele e lá está um estáter. O estáter era uma moeda que equivalia a 4 dracmas ou 2 didracmas. Jesus pagou a conta exata, a dele é de Pedro. Com um estáter, ele pagou a didracma, as 2 dracmas. Jesus era um homem, ele era habilidoso. Quando ele foi ungido, um dos seus discípulos, que também estava lado a lado com ele, falou: olha, se a gente pegasse esse vaso de alabastro e vendesse, daria para a gente adquirir aqui 300 denários, que é o equivalente a 1 ano de trabalho. Jesus estava muito consciente quando ele utilizava as metáforas do dinheiro, mas muito consciente mesmo. Se você vai lá para o capítulo 19 de Lucas, ele acabou de converter Zaqueu. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. O homem se converte. E ele fala que se ele houvesse defraudado alguém, ele restituiria 4 vezes mais. E metade dos bens dele daria aos pobres. E no capítulo 19, o Senhor Jesus ele pega e ele conta a parábola das minas. Ele fala: o reino dos céus é semelhante a um rei, que ele chamou os seus servos e distribuiu entre eles 10 minas. Ausentou-se. Quando voltou, ele chamou os seus servos para a prestação de contas, e um veio e falou: Senhor, com a tua mina eu consegui mais 10 minas. O outro com a mina conseguiu 5 minas, e o outro com a mina não conseguiu nada, porque enterrou. E às vezes você pode pensar assim: a parábola da mina e a parábola do talento é a mesma. Não é a mesma. Não é a mesma porque uma mina equivalia a 100 dracmas. Uma mina, 100 dracmas. 100 dracmas dava para pagar 4 meses de trabalho. Com uma mina, eu pagaria 4 meses de salário. O rei chegou e falou o seguinte: eu estou dando aqui uma mina para cada servo, 4 meses de salário. O que você vai fazer com esse salário? Um pegou os 4 meses, foi lá e transformou em 400. O outro pegou os 4 meses e transformou em 200. O outro pegou os 4 meses e enterrou debaixo da terra. Jesus ele usou a parábola das minas para dizer o seguinte: existe capacidade e capacidade, habilidade e habilidade, competência e competência, responsabilidade e responsabilidade. Eu conheço a cada um de vocês. Se eu quisesse dar a vocês uma mordomia de 1 centavo, eu daria mordomia de 1 centavo. Se eu quisesse dar a mordomia de 1 dracma, eu daria mordomia de 1 dracma. Se fosse a mordomia de um estáter, eu daria mordomia de um estáter. Se fosse a mordomia de uma mina, eu daria de uma mina, que são medidas monetárias. Se Deus ele sabe que você só pode trabalhar um dia no reino dele, é um dia, aceita Jesus, vai para a glória e pronto, amém. Glória a Deus. Que maravilha, né? O ladrão da cruz, né? Isso aqui eu posso comparar ao ceitil, na última hora, não teve que trabalhar, nem teve nem o trabalho de ser batizado, meus irmãos. Que sorte um homem desse, né? Pois bem, ele foi para o paraíso. Mas Deus ele também sabe que existem pessoas aqui que não são ceitil, tem que trabalhar pelo menos uma diária, um denário, meus irmãos, um denário. Agora, tem servo que tem que trabalhar o equivalente a 4 meses, que é uma mina. Com uma mina eu pago 4 meses de salário. Mas a parábola dos talentos ela é diferente. Porque a parábola dos talentos é Jesus assim no píncaro da glória, terminando um sermão profético. Ele já acabou de sair do capítulo 24, está no capítulo 25, acabou de contar a parábola das 10 virgens, 5 prudentes e 5 doidas, e agora ele vai entrar na parábola dos talentos. E um talento, meus irmãos, um talento, porque ele chamou os seus servos e disse: olha, eu não vou mais falar de mina, eu não estou falando mais agora de 4 meses de trabalho,
Eu quero falar agora de 20 anos de trabalho. Veja só como Jesus conhece muito bem a medida monetária, que é o dinheiro, e conhece a habilidade de cada pessoa, a competência, a responsabilidade de cada pessoa. Se ele quisesse entregar minas, ele tinha entregado minas, mas agora ele quer entregar talentos, porque no reino de Deus é o seguinte: aquele que tem lhe será dado, e o que tem lhe será dado, e aquele que tem lhe será dado. Glória a Deus. Você já tem, você receberá cada vez mais. Ele já tratou lá do passarinho que cai lá por um ceitil. Ele já tratou daquela mulher que perdeu uma dracma e recuperou. Ele já tratou lá do imposto do templo, que eram um estáter ou 4 dracmas. E agora ele vai tratar do talento. E o talento, um talento, é igual a 6.000 diárias. 6.000 denários, meus irmãos. Um talento igual a 6.000 denários. 6.000 denários é equivalente a 19 anos e meio de trabalho. Vamos arredondar aqui 20 anos de trabalho. Trabalhando de 6 por 1, descansando aos sábados. Você vai trabalhar 20 anos. Ele chamou um servo e entregou a esse servo aqui uma quantidade de talentos. O mínimo que o servo recebeu, o mínimo foi 1 talento. Com aquele 1 talento ele poderia contratar 6.000 trabalhadores, meus irmãos. 6.000 com 1 talento só. Só que a Bíblia diz que ele chamou o primeiro servo e entregou 5 talentos. 5 vezes 6, 30. 30.000 diárias. 30.000 diárias, meus irmãos, dá mais ou menos 100 anos de trabalho. Você pensa Deus avaliando você e olhando para você aqui nessa tarde e dizendo o seguinte: será que eu vou entregar um asse? Será que eu vou entregar um ceitil? Será que eu vou entregar um estáter? Será que eu vou entregar uma dracma? Será que eu vou entregar uma mina? Ou será que eu vou entregar um talento? Qual que é a capacidade que você já tem? Qual que já é a habilidade que você já tem? Qual já é o dom que você já tem? Qual que é o coração pulsando no peito que você já tem? Jesus está analisando o que é que eu vou entregar para cada servo nessa tarde. Pode ser 1 centavo e pode ser 1 talento. Pode ser meio dia de serviço, pode ser 10 anos na obra do Senhor. Mas Ele está dizendo: nenhum de vocês que entrou aqui nesta tarde sairá sem ser responsabilizado, seja por 1 centavo, seja por 10 talentos. Glória a Deus. O reino de Deus, meus irmãos, é uma espécie de armadilha. Sabe que armadilha? Ele encanta você. Ele te convida, sabe? O convite é: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo, ele é leve, e o meu fardo é. Aí você fala: é comigo essa mensagem, eu vou que vou. E você começa então a se envolver com as coisas de Deus, mas é uma espécie de armadilha, porque você fica ali envolvido, mas chega uma hora que o seu servo, o seu Senhor está olhando para você e fala: olha, você aceitou o meu chamado quando eu te chamei, não foi? E depois você começou a se envolver na minha obra, não foi? Você começou a vir para a escola bíblica dominical, e eu via que você vinha para a escola bíblica dominical. Você começou a participar dos adolescentes, e eu estava com você lá nos adolescentes, e você foi se envolvendo com os jovens, e aí você foi se inserindo na liderança, e participando das visitas, e participando do evangelismo, e estava no ponto de pregação, e ganhou o gosto de cantar, de pregar, de orar. E agora eu quero promover você. Eu estou chamando você de um momento para o outro. Eu vi que no começo era só um ceitil, mas eu fui vendo você se valorizando e administrando, e querendo fazer, e querendo estar presente, e querendo se envolver, e querendo se entregar. E então o Senhor falou: eu achei graça em você, te chamei para o meu evangelho, e agora eu estou te chamando para a minha obra. Glória a Deus, aleluia. Porque chega um momento, meus irmãos, em que o Senhor tem que se ausentar. E esse negócio de se ausentar, eu vou falar com os irmãos aqui que são encarregados, ou com os patrões, ou dono de empresa. Esse negócio de se ausentar do negócio dá uma dor no coração, mas dá uma dor na alma, saber que você tem que deixar o seu negócio na mão do empregado, saber que você tem que terceirizar a sua responsabilidade para alguém.
Colocar na mão de um administrador é muito difícil. Eu me lembro quando eu trabalhava no Grupo Pão de Açúcar, que eu tinha alcançado ali uma posição e eu tinha que tomar conta de 20 funcionários e eu não podia estar o tempo todo ali. Minha esposa reclamava por causa que eu chegava às 6 horas da manhã e só ia embora para casa 1 hora da madrugada. O que você está fazendo tanto lá? Está ganhando dinheiro? Não, estou cuidando do negócio. Mas nem era meu, meus irmãos, era do patrão. Mas eu tinha vontade de fazer e fazer bem feito. Tinha que cuidar da turma da manhã, da turma da tarde e da turma da madrugada. E quando eu ia embora, eu tinha deixado um monte de ordens para os meus empregados, falando o seguinte: faça isso, faça aquilo, porque quando eu chegar amanhã, se vocês fizerem tudo certinho, quando dá 2 horas eu quero ir para casa igual vocês também. Ah, meus irmãos, quando você se envolve nas coisas de Deus é muito mais ainda. Você quer estar presente, participante, sabendo de tudo, se envolvendo com tudo, orando por tudo e ajudando em tudo, glória a Deus. E o que é bom é que Deus está vendo, meus irmãos, cada suor, cada lágrima, cada oração, cada instante, cada visita, cada oferta, cada participação. Deus está de olho em você. Deus está de olho em você, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Maravilha. Só que eu me lembro que eu contratei um empregado uma vez, e esse empregado ele tinha que trabalhar de madrugada. E eu tinha que me ausentar de madrugada e dormir, né? Afinal de contas, né? Somos seres humanos. E quando o rapaz começou a trabalhar comigo, que eu dei treinamento para ele, era um rapaz espetacular, debaixo dos meus olhos, fazia tudo e acabava rápido. Eu falei: é o cara certo, vou colocar para tomar conta da minha sessão, porque quando eu chegar aqui amanhã, 6 horas da manhã, tá tudo pronto e acabado, eu só vou administrar. Mas qual não foi a minha decepção quando na primeira semana eu chegava às 6 horas e não estava pronta a sessão. Aí eu chamava ele e ajudava ele de novo. Aí depois ele de novo. Aí ele foi decaindo no serviço, porque ele só trabalhava debaixo dos olhos, irmãos. Só com alguém olhando para ele, o que ele estava fazendo. Chegou numa situação que eu falei o seguinte: o que será que está acontecendo com esse camarada? Chamei o pessoal da guarda noturna, né? E falei: puxa as câmeras para mim, eu quero ver se esse rapaz está trabalhando a noite toda mesmo. Afinal de contas, o olho do dono é que engorda o boi. Eu fui dar uma olhada lá, e qual não foi a minha surpresa? Assim que as portas do mercado baixavam, ele pegava uma Coca-Cola, pegava um lanche, ia para frente da televisão e ficava lá até as 4 horas da manhã. E está dentro do contexto, meus irmãos. Você foi chamado, mas há um momento que você não vai ser supervisionado. Ninguém vai estar olhando se você está trabalhando, se você está fazendo, se você está orando, se está jejuando, se está liderando, se está aconselhando. Há um momento em que você vai estar só você e a sua habilidade, você e sua responsabilidade, você e seu departamento, você e sua congregação, você e a igreja. Há um momento em que você estará só aos olhos humanos e você vai ter que dar conta da mesma maneira, glória a Deus. Amém? Só que nesse meio tempo o Senhor foi observando. Aí ele chegou para o primeiro servo e viu o seguinte: olha, eu vou entregar na mão desse servo aqui 5 talentos. 5 vezes quanto? 5 vezes 6.000, dá mais ou menos 100 anos de trabalho. Chegou para o homem e disse o seguinte: servo, aqui estão 5 talentos. E não explicou o que ele tinha que fazer. Porque, meu irmão, quando você já está no caminho, quando você já está na obra, quando você já está envolvido, você vai aprendendo pela observação, vai aprendendo pela prática, vai aprendendo pelo exemplo. O que você tem que fazer, você já sabe fazer. Porque Deus não colocou um talento para alguém inexperiente. Ele colocou um talento na mão de alguém que já está no Evangelho, que já tem quilometragem, que já tem bagagem, que já tem existência, meus irmãos. Em nome do Senhor, valoriza em nome do Senhor Jesus Cristo aquilo que Ele colocou em tua mão, que não é pouco, meu irmão. Mas não é pouco mesmo. Não tem ninguém aqui que possa dizer nessa tarde: mas eu não tenho nada na mão. Dá uma olhadinha melhor aí, porque você tem sim, glória a Deus. E a alegria daquele servo é que ele recebeu uma promoção, porque o seu senhor se ausentou, diz a Bíblia. Antes de se ausentar, chamou o segundo servo. E o segundo servo ele entregou 2 talentos. 2 vezes 6, 12.000. 12.000 diárias, meus irmãos. Se fosse com você, se eu chamasse você aqui e falasse o seguinte: olha, eu estaria ausente, você vai receber aqui agora o equivalente a pagar 12.000 salários para 12.000 homens, o que você faria com esse dinheiro na sua mão? 12.000 salários, 12.000 diárias. Aquele servo não guardou no bolso, ele não adiou, porque a Bíblia diz que ele, logo que entregou o dinheiro, ele se ausentou. E eu creio, no dia seguinte, aqueles servos já começaram a trabalhar, em nome do Senhor
Jesus, não há mais tempo para nós protelarmos a chamada de Deus na nossa vida. O tempo já passou, meus irmãos. Você já está habilitado, você já está capacitado, você já está com talento, você já tem chamado. Glória a Deus. É mão no arado, meu irmão, e suor na testa. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, a gente sabe que existe uma queixa na Bíblia que diz assim: a cega se passou, o verão já acabou e nós ainda não conseguimos conquistar a nossa terra, nós ainda não fomos salvos. Irmãos, não podemos mais perder tempo, porque existe pressa no reino de Deus, pressa no reino de Deus, pressa no reino de Deus. 5 talentos. E o homem olhou e falou o seguinte: o que eu vou fazer aqui com 100 anos de trabalho na minha mão? A Bíblia diz que ele saiu e começou a trabalhar. Quantos talentos ele trabalhou? 5. Glória a Deus. Você recebeu quantos talentos de Deus? Quantos dons? Quantas habilidades? Quantos departamentos? Quantas funções? Quantas tarefas? Qual que é a sua porção na obra de Deus? Se ele entregou 5, você não pode devolver 4. Se ele entregou 5, você não pode devolver 3. Se ele entregou 5, você não pode devolver 2. Se ele entregou 5, você não pode devolver 1. Se ele entregou 5, você tem que devolver 10, aleluia. Porque cada dom e cada talento que você desenvolver vai ser equivalente a mais 6.000 pessoas do reino de Deus, mais 6.000 salvos, mais 6.000 pontos de pregação, mais 6.000 igrejas, mais 6 milhões de pessoas alcançadas pelo mundo todo. Você crê? Glória a Deus. Você crê que o Espírito Santo está falando com você? Aleluia, glória a Deus. Só que de vez em quando fica difícil reconhecer o chamado que você tem, e por isso precisamos ser mentorados, meus irmãos. Ser mentorados não é ser monitorado. Monitorado é quando alguém está olhando o que você está fazendo. Mentorado é quando alguém só lhe dá uma dica do que você tem que fazer e você se descobre sozinho. Tem que ser mentorado. Por exemplo, o apóstolo Paulo chamou Timóteo e começou a andar com Timóteo. Timóteo não se tornou bispo da maior igreja do Novo Testamento, que era a igreja de Éfeso, do dia para a noite. Aliás, quando Timóteo começou a andar com Paulo, nem circuncidado ele era. Um menino entre os 15 e 16 anos de idade. E ele foi circuncidado com Paulo e participou da primeira e da segunda viagem missionária. Só na terceira viagem missionária, depois, muito tempo depois, é que Timóteo se tornou pastor da maior igreja do Novo Testamento, que era a igreja de Éfeso. Só que aquela igreja, meus irmãos, assustou Timóteo, porque a obra de Deus tem que causar espanto em você. Irmão Cláudio, a obra de Deus tem que causar espanto em você. Pastor Raimundo, a obra de Deus tem que causar espanto em você. Pastor Gerson, a obra de Deus tem que causar espanto em você. Não é uma coisa comum, não é um pão diário, é o reino de Deus, é um talento do Espírito Santo, é uma habilidade, é uma virtude, é uma missão, é uma obra. Ela tem que te consumir, glória a Deus. Chegou Timóteo para tomar conta da igreja de Éfeso, e quando ele chegou lá, encontrou um presbitério brilhante, meus irmãos, todo mundo formado, todo mundo competente, todo mundo abalizado, um presbitério formado pelo apóstolo Paulo. Quando Timóteo ia falar diante daquele presbitério, ele tremia na base, ele era tímido, ele se recatava, e ele começou a dar muito espaço para os outros e não ocupava o seu próprio espaço. Então o apóstolo Paulo, ele pegou e falou o seguinte: Deus não nos deu o espírito de temor, mas sim de fortaleza no Espírito Santo. Glória a Deus. E Paulo continuou dizendo o seguinte: eu te admoesto, desperta, 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 desperta o dom de Deus que há em ti. Glória a Deus, aleluia. A obra de Deus tem que causar um espanto no seu coração. Você tem que olhar para ela e se sentir pequeno, insuficiente, mas não incapaz. Vou repetir, meus irmãos. Você tem que olhar para a dimensão da obra de Deus e pensar: eu sou pequeno, eu sou insuficiente, mas eu não sou incapaz. Porque Jesus não é irresponsável de colocar uma jamanta para uma criança dirigir. Jesus não entrega a chave de um carro na mão de um adolescente que não está habilitado. Jesus não coloca um dom na sua mão que você não tenha condições de trabalhar com esse dom. Está recebendo? Está entendendo? Eu estou recebendo, Jesus. Eu estou crendo. Glória a Deus. Aleluia! Ah, mas tem uma frase
frase que anda nos carros aí, que diz assim, que Jesus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. É frase no carro, irmão. Não é frase da Bíblia. Vocês acabaram de ler comigo aqui em Mateus capítulo 25. Deu a cada um conforme a sua capacidade. Glória a Deus. Porque o obreiro, meu irmão, que vai pela frase do carro, precisa visitar a gente no CETAD. Está com a matrícula aberta, meu irmão. Você recebeu de Deus, mas você já está capacitado. Essa palavra capacitado aqui, lá em grego, ela significa o seguinte: você já tem potencialidade. Potencialidade. Você já pode, já está em você a habilidade, a competência, o poder, a força para que você desenvolva o teu ministério, desenvolva o teu chamado. Deus confiou em você, Deus confiou muito em você, e Deus confiou, foi muito para você. Glória a Deus. E eu fico imaginando aquele homem que recebeu os 5 talentos. Ele olhou para aquilo, ele era só um escravo, meus irmãos. E como escravo, ele não olhou como escravo, ele olhou como se fosse o seu Senhor. Você está entendendo? Você recebeu, você é pequeno, mas agora Deus está te promovendo, está te colocando à frente de uma obra. E essa obra precisa de um homem, de uma mulher que tenha a visão do reino. Jesus, peça a Deus para te dar essa visão, meus irmãos. Porque ele disse: eu era escravo até ontem, eu vou continuar sendo escravo, mas agora eu vou trabalhar como dono do negócio. Dono do negócio, meus irmãos. Você tem que ser dono do negócio. A gente sabe que nós somos terceirizados, porque a obra é de Deus. Mas na hora de trabalhar, meus irmãos, trabalhe como se fosse sua, como se fosse seu, como se o boi fosse seu e você tivesse que engordar ele. Trabalhe, mas trabalhe talento por talento, habilidade por habilidade, departamento por departamento, visita por visita, oração por oração, pessoa por pessoa. Deus está falando, meus irmãos, Deus está falando. Eu quero uma igreja visionária, eu quero uma igreja envolvida, eu quero uma igreja animada, eu quero uma igreja empolgada, eu quero uma igreja viva na minha presença. Glória a Deus, aleluia. E teve um servo lá que ele recebeu 2 talentos. E ao invés de ele ficar de olho grande naquele que recebeu 5, ele foi cuidado dele, meu irmão. Enquanto não chega a tua hora de ter 5 talentos, cuida dos 2 que você tem, que já é demais. Já pensou? 12.000 diárias da tua mão. Você foi contratado como administrador e o patrão falou para você: eu estou te contratando aqui pelos próximos 30 anos e eu quero que você dê lucro. Eu estou te pagando aqui 30 anos de salário. Se você não der lucro, você me devolve. Tem coragem? Tem coragem de assinar um contrato assim? Eu estou te pagando adiantado. Eu estou te dando na sua mão aqui, 30 anos do teu salário. Daqui 30 anos eu volto. Eu só quero juros. Mas se você quebrar o contrato, eu quero tudo de volta. Tem coragem? Pois o segundo servo falou: eu não vou ficar olhando para quem tem 1 talento e não vou olhar para quem tem 5 talentos. Eu vou olhar para o que está na minha mão. Assim como disse Deus para Moisés: o que é que você tem na mão, Moisés? Eu só tenho um cajado. É com esse cajado que nós vamos tirar lá aquela nação que está escravizada. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. Não há desculpa para nenhum de nós, meus irmãos. Todos nós somos chamados já com a capacidade para desenvolver o talento. Você só tem que ficar na oportunidade. Sabe qual é a oportunidade? É a oportunidade do jogador de reserva, meu irmão. Ele fica ali, pronto. Na hora que o técnico fala: vai para o aquecimento, ele vai para o aquecimento. Só que antes ele já tinha passado pelo centro de treinamento, ele já tinha passado por toda a alimentação, ele já veio com outra experiência. E se ele entrar em campo, ele vai entrar para poder substituir um titular. Em nome de Jesus. Se você está na reserva, continua treinando, continua orando, continua crendo, continua exercitando, continua envolvido. Glória a Deus, aleluia. Mas aí vem a parte interessante da parábola que Jesus contou. Porque tanto na parábola das minas quanto na parábola dos talentos, teve um servo que ficou com medo do seu senhor. Não soube reconhecer a promoção que recebeu. Não soube reconhecer a valorização que recebeu. A oportunidade que recebeu. E aí a Bíblia diz que ele teve coragem de pegar 6.000 denários, 6.000 diárias,
e colocar debaixo da terra. Aí você pensa, não é algo muito grave? O Senhor Jesus contou uma parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante aos trabalhadores da última hora. O Senhor da terra, ele chegou às 5 horas da manhã e levou uma grande leva de homens para a sua vinha e disse: pagarei a vocês uma diária. Depois, quando era 9 horas da manhã, ele saiu novamente, já tinha gente lá. Quem não estava nas 5, estava ali naquele horário, às 9 horas. Ele levou todo mundo das 9 horas. Quando foi meio-dia, ele saiu e encontrou mais uma leva e levou mais aquela turma toda do meio-dia. Não estava nas 5, não estava às 9, mas estava ao meio-dia. Levou ao meio-dia também. Quando foi por volta das 3 horas da tarde, ele foi e ainda tinha gente para trabalhar. E ele falou: por que vocês estão parados aqui? Eles falaram: porque ninguém nos contratou. Então vai lá, sobe no meu caminhão lá, enche lá meu pau de arara, vai lá para a minha seara e eu vou pagar o que é justo. Glória a Deus, porque a seara tem muita gente para trabalhar do teu lado com você. Glória a Deus. Vocês estão entendendo? O homem recebeu 6.000 diárias, meus irmãos. Se ele não queria trabalhar, ele tinha que descobrir talentos, ele tinha que descobrir habilidades. Se ele não queria ele mesmo ir lá cavar a cova e plantar a semente e regar depois, ele tinha que descobrir quem podia fazer isso para ele, porque Deus deu condições, colocou na mão dele 6.000 talentos. Escuta, eu estou cansado de trabalhar, eu tenho que começar a descobrir talento, porque, irmãos, na obra de Deus não dá para trabalhar sozinho, não dá para ser exclusivo, não dá para ser a última bolacha do pacote. Na obra de Deus, você e eu precisamos formar pessoas, nós temos que descobrir talentos e temos que delegar funções para as pessoas também. Você imagina que eu não sei tocar bateria. Se eu tivesse como dirigente de uma igreja e tivesse lá uma bateria parada, ou eu aprendo a tocar bateria e deixo de dirigir o culto, ou eu descubro um jovem e ensino ele como que ele vai tocar bateria. Glória a Deus. Se eu estou na escola bíblica dominical e eu não tenho professores, ora, se eu for dar aula, eu vou estar encostando outros talentos. O que faço eu? Chamo um irmão, chamo uma irmã, entrego a escola dominical na mão dele, dou uma revista na mão dele e falo: irmão, me ajuda na escola bíblica dominical. Se eu não posso estar em todas as visitas, eu chamo as irmãs, eu chamo o líder dos jovens, eu chamo o líder dos adolescentes e falo: eu não posso estar em todas as visitas. Vai lá, representa o pastor, representa a igreja, ora pelo irmão, ora pela irmã. Glória a Deus. Você não é exclusivo, você é um mordomo, é um administrador, é um visionário. Glória a Deus. Você está entendendo? Aquele homem não precisava ele ir cavar a cova, meus irmãos. Não precisava ele plantar a semente. Ele tinha que pagar para alguém fazer isso aí. Ele tinha que desenterrar talentos de outras pessoas também. Esse é o teu caso nesta noite. Você está no reino de Deus. Forme discípulos, forme seguidores, passe a visão, meus irmãos. Converse com as pessoas, aumente, amplie a visão em nome de Jesus Cristo. Só que ele preferiu enterrar o talento. E esse negócio de enterrar o talento, meus irmãos, é complicado. Porque quando você enterra um talento, você enterra 6.000 talentos, ou melhor, 6.000 denários. Uma obra que você deixa de fazer, você deixa de produzir 6.000 boas obras. A história nos conta que a conversão de Billy Graham foi assim. Um evangelista arrendou um gigantesco campo de futebol americano, que é maior do que esses campos que a gente tem por aqui. E lá ele pensou: vou fazer uma gigantesca cruzada e vou ganhar aqui milhares de almas para Jesus. Envolveu várias lideranças, chamou vários irmãos, encheu aquele estádio. E na hora de ele fazer o apelo: quem quer entregar a sua vida para Jesus? Que ele olhou para a multidão, ninguém se converteu. Esse episódio está na biografia de Billy Graham. Ninguém se converteu e ele ficou muito chocado. Ele chamava as pessoas e dizia: quem quer aceitar a Jesus como seu Salvador? Quem crê no poder da cruz? E ninguém se manifestava. As pessoas começaram a ir embora, até que aquele menininho de 8 anos de idade saiu do seu lugar e foi até a frente do palco. Ninguém dava nada por ele, insignificante, mas ele levantou as 2 mãos e disse: eu quero aceitar a Jesus como meu Salvador. E vocês sabem muito bem, Billy Graham já partiu para a glória, mas junto com ele levou mais de 1,5 milhão de pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho. Plante em nome do Senhor, desenvolva em nome do Senhor, não enterra, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, desenterra. Glória a Deus, aleluia. Desenterra, meus irmãos. Porque de vez em quando a gente desanima no arado
Isso aí é humano e é comum, mas só que a gente tem que tomar um chacoalhão. Eu me lembro que eu era professor da escola bíblica dominical e eu costumava dar aula para 30 pessoas. E essas 30 pessoas, elas começaram a diminuir para 20, para 15, para 10. Teve uma ocasião que só tinha 4 pessoas. Aí eu pensei o seguinte: não vou mais para dominical, não vou ser mais professor, coisa nenhuma. E eu continuei assim. Ia 4 irmãos e eu ficava em casa dormindo, meu irmão. E os 4 irmãos iam para a escola dominical. Aí no outro domingo eu ficava dormindo. E o detalhe, eu era caseiro da igreja. E a minha casa ficava no fundo da igreja. Os irmãos tendo dominical lá na igreja e eu dormindo na minha casa lá no fundo. Prato cheio, prato cheio. Vamos fazer uma reunião de ministério? Vamos, chama o irmão Rogério aqui. Aí reunião vai, reunião vem. Aí o irmão pegou e falou o seguinte: eu queria falar uma palavra para o irmão Rogério. Irmão Rogério, está acontecendo alguma coisa? Que o irmão não está vindo dar aula para nós na escola dominical? Aí eu falei: agora eu vou lavar a burra. Agora eu vou falar tudo que eu tenho que falar. Que a gente espera oportunidade. Irmão, eu falei: eu preparo a minha aula para vir, irmão. Eu fico lá estudando a semana inteira e depois eu fico por 2 horas só decorando o que eu tenho que falar. Eu chego aqui e encontro 4 irmãos numa igreja que tem 60 membros. Ah, não vou não. Não vou não. Aí o irmão falou o seguinte: irmão, eu acordo 6 horas da manhã, faço o meu café, desço 2 quilômetros da minha casa até aqui e eu só venho para ouvir a sua aula. Sabe galo cego? Sabe galo cego quando toma uma esporada no olho assim, ó, que não sabe para onde olhar? Eu recebi essa palavra e falei: irmão, é que não, irmão, domingo eu vou estar aqui de novo, eu quero o irmão aqui para dar aula para nós. Aquela repreensão aconteceu comigo em 1998, eu nunca mais esqueci e nem abandonei o posto, meus irmãos. De vez em quando a gente tem que ser repreendido pelo Senhor e repreendido naquilo que nós recebemos. Eu termino dizendo o seguinte: a obra de Deus está sofrendo, meus irmãos, porque todos nós que estamos aqui temos habilidade, competência, talento, função e responsabilidade, mas nós temos que nos envolver além daquilo que nós já estamos desenvolvidos, porque há 2 frases que você pode ouvir naquele dia: servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. Quem quer receber essa palavra, glorifica o Senhor, envolva-se nas coisas de Deus, aleluia! Porque a outra frase, meus irmãos, ela é terrível: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, porque ali haverá pranto e ranger de dentes. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.